Gente, hoje nós vamos começar então essa série de lives que eu sempre estava desenhando para começar elas, né? Vamos lá. Qual é o objetivo? É conversar com pessoas, grupos, sobre quais seriam, ou quais são, ou quais vão ser, quais estão sendo os problemas, na verdade, sim, os desafios, os novos desafios que o movimento vegano abolicionista vai enfrentar e está enfrentando e enfrentará. Essa necessidade de a gente aprofundar mais os temas, porque nós vemos que as empresas, ou esse sistema que explora, que escraviza animais humanos e não humanos, eles não são mais os mesmos de 5, 10 anos atrás. A gente não precisa voltar muito tempo, né? Se a gente pegar aí como era o movimento em 5 anos atrás, você não via essas grandes corporações virarem tanto assim a cabeça para o veganismo, né? A gente era sempre enxergado como algo a ser combatido, a ser, né, como os inimigos mortais, e hoje você vê que essas grandes empresas elas estão se movendo, elas estão, né, querendo, não querendo entrar, mas eles estão querendo essa fatia do mercado. E isso é esse o ponto a ser discutido, porque para elas sempre vai ser isso, um mercado. Vamos conectar. Opa! Olha que beleza! Olha que E maravilha! aí, olha só, a primeira vez estou utilizando Caraca, que live no Instagram. bacana! E É uma aí, meu novidade para irmão? mim. Boa noite, tudo bem? Boa noite para todo mundo aí que está assistindo, né, a live. Um tema, eu acho, super importante para a gente discutir, que é essas questões do veganismo mais político, né? Um veganismo, assim, que tem um projeto, né, que a gente ultrapasse, assim, o capitalismo, a gente supere o capitalismo, a gente supere esse sistema de opressão, a gente Sim, supere, caramba, supere ó, o primeiro aí, sexismo. deixa eu agradecer por aceitar a iniciar essa série de lives que eu quero fazer. É um prazerzão ter você aqui. A gente ainda não se conhece pessoalmente, mas sempre estou ali nos posts seu do Facebook, principalmente, trazendo discussões muito, muito necessárias para esse novo movimento vegano, vamos botar assim, né, a gente já vai desconstruir isso, mas para a gente não perder a nossa postura de sempre se aprofundar nas questões que a nossa sociedade vai trazendo conforme a gente vai tendo um novo entendimento, né? Porque às vezes a galera pega aquele conceito de 1900 e bolinha e quer aplicar nos dias de hoje, onde a gente tem uma dinâmica totalmente diferente. Então, obrigado mesmo, viu? Obrigado por estar aqui com a gente. Com a gente, não, comigo e com a minha esposa. Então fala um pouquinho de você, meu querido. Se apresenta aí para a turma. Então, meu nome é Rodrigo, gente. Eu sou ativista, não vou dizer dos direitos, acho que eu sou ativista pela emancipação animal, assim. Eu sou antispecista, abolicionista, gente. Acredito muito na superação do capitalismo. Já eu acho que todo mundo teve seu crescimento político dentro do veganismo. Eu também tive, participando de ONG, participando de movimentos sociais. E para mim foi muito curioso, assim, né, que eu era uma pessoa bastante despolitizada, e nesse tempo que eu sou vegano, que já passou dos 10 anos, o veganismo me levou pro lado mais à esquerda, assim. E me fez quebrar uma série de conceitos, assim, porque eu vim de um curso de mercadologia, né, então eu aprendi toda essa parte de Caramba. marketing, de estratégia, de design de emoção, assim, e eu comecei a ver como isso não é só bonito, isso também trabalha de uma forma que sustenta esse sistema, né? Que oprime todo mundo, assim. Eu acho que a gente tem que começar cada vez mais a se colocar, reconhecendo nossa classe, reconhecer que esse sistema ele fica, claro, de uma forma bastante escancarada para os animais, mas para a Com gente certeza. também nos atinge. Assim. Militei por um tempo dentro de um coletivo, né, que era um coletivo ecossocialista. Hoje eu estou meio que trocando, assim, um coletivo que existe dentro do pessoal, né? Para quem não conhece, dentro do pessoal existe vertentes socialistas e ecossocialistas, e dentro do ecossocialismo o veganismo ele também é uma ferramenta, né, de superação dos sistemas de opressão. Então, e eu milito também, gente, dentro de um assentamento do MST, aqui no Rio Grande do Sul, já há mais de um ano,
porque eu também acredito que a reforma agrária, a luta campesina, ela também vai ser um instrumento de fazer com que o veganismo avance, né? Porque afinal todo mundo precisa Exatamente. comer, né? Então vamos apostar nesses movimentos que levam comida livre de agrotóxico, comida saudável, acessível, popular, porque a autonomia alimentar também é uma Com questão que certeza. As o pessoas veganismo deveria acabam começar a se preocupar. acreditando que uma coisa, somar aos outros movimentos, estaria necessariamente colocando a pauta abolicionista dos animais em segundo plano. Isso é uma falácia lógica tremenda. Sabe, não existe isso. Não é só porque você soma, e é importante você somar aos outros movimentos que lidam com o fim da opressão, né, agregar, somar a esses outros movimentos, não necessariamente significa que você, o vegano não está mais colocando os animais, sabe? Existe ainda essa argumentativa, esse discurso, nossa, inclusive dentro dos próprios grupos veganos. Eu vejo, assim, que as pessoas têm essa falácia, né? De, se a gente misturar as causas, os animais vão ficar em segundo plano. Mas eu sempre penso o seguinte, tu chegar para uma pessoa que é vegana, morador de periferia, uma pessoa que é vegana, sei lá, na Palestina, né, que sofre hoje um problema muito grave de limpeza étnica, e tu chegar para essa pessoa e dizer, não, tu não pode misturar as lutas, tu tem que botar cada uma dentro dessa bolha porque tu não pode misturar. Como é que essa pessoa ela vai misturar as lutas se Como é que tá não mistura, marcado né? no corpo dela duas opressões? Isso forma um indivíduo dela, sabe? E daí eu fico pensando que essa opção da pessoa escolher por qual luta ela vai lutar Sim, com é um certeza. privilégio, inclusive, né? Porque poder escolher o que tu vai lutar ou não. E a gente tem que entender que o veganismo só vai evoluir quando ele fizer parte, assim, de todas as classes e não de uma classe muito pequenininha que aqui no Brasil, país do terceiro mundo, que vive um capitalismo periférico, é um grupo de pessoas E a muito galera pequeno, a tá gente tem entrando que aqui, deixa eu dar uma expandir. olhada aqui rapidinho. O veganismo, ele é um ato político, né? As pessoas negam, falam, não tem nada a ver, mas é para mim assim, é meio complicado nós lidarmos com isso dentro do próprio movimento vegano. Ele é complicado, mas é necessário que a gente lide com isso, porque a gente tem que entender, eu acredito, que o próprio movimento ele tem falhas. E trazendo essas reflexões, tirando um pouco da superfície, que é aquele negócio de o veganismo vai além do prato, mas não vai além do produto, então. Então, veganismo não é dieta. Tá, mas então se a barrinha de chocolate não tem nada de origem animal, tá tudo bem, é vegano? Então eu acredito que a gente precisa sim trazer essa reflexão do veganismo ser um ato político. E na sua visão, como que a gente pode trazer esse assunto sem estar criando a treta que sempre acontece quando a gente toca nesse assunto dentro dos grupos? Que vale Então, essa é uma R$ 1 milhão. pergunta, assim, muito sem resposta. Porque eu acredito muito, por exemplo, isso que tu está fazendo, eu acho que tem um caráter muito importante, que é um caráter educativo, né? Porque eu acho que as pessoas, a gente vive num país ainda muito despolitizado, né? Se a gente pensar, a gente é uma política muito nova, né? A gente teve uma ditadura que acabou. Eu nasci pouco tempo depois do fim da ditadura, né? Então, quem tem 36, 37 anos, que é a minha idade, assim, é, pegou o nascimento de uma república. Então, as pessoas são muito politizadas e acham que política se resume à política partidária e elas não entendem que o veganismo ele é uma ação política, né? Porque a política não está só dentro do poder, né, das entidades de poder. A Uhum. política está no nosso dia a dia, né? Tu escolher ser vegano é um ato político, porque tu está se colocando contra um sistema que oprime animais. E no momento que existe o conflito ele só vai ser resolvido de duas formas. Ou a partir da política, que é a partir do diálogo, ou a partir da guerra, e acredito que nenhum vegano vai pegar uma arma e vai ser matou todo mundo. Né? As pessoas têm que começar a descolar isso, começar a ver que nós somos seres políticos e começar a olhar os produtos fora dessa visão fetichista, né? Existe essa questão do fetichismo do produto, que as pessoas acham que Assim, tudo aparece ali na prateleira, né?
né, passo de mágica, assim, sabe? E elas esquecem tudo que está envolvido por trás, e dentro desse que está envolvido por trás estão essas questões, que é o do Sim. chocolate, que gera uma discussão, Eu posso estar sabe? assim muito É, enganado, mas tem assim, lá, sabe quando as pessoas falam, quando as pessoas defendem um bem-estarismo, que eles defendem que uma mudança singela num elo da corrente, dessa cadeia gigantesca, validaria toda essa corrente de sofrimento, toda essa cadeia de sofrimento. Eu vejo essa questão de você avaliar o produto nessa superficialidade da mesma forma. Eu valido ali um ponto específico nessa cadeia inteira de produção, inteirinha, porque no final, ali naquele produtinho específico, produto daquela empresa X ou daquilo que você está consumindo, não tem nada de origem animal. Eu acredito que isso é um esvaziamento muito perigoso. Vou usar essa palavra, mas não no sentido de né? Mas é um esvaziamento muito perigoso da reflexão necessária que a gente tem que fazer para a gente superar esse sistema. Se a gente esvaziar dessa maneira e falar, olha, isso aqui tem ou não tem, tem ou não tem bicho, pedaços de animais, tá valendo. Pô, a gente vai validar, eu acredito que, sabe, eu faço essa comparação, como a gente validar galinha de queijo free, sabe? Pegar um ponto da cadeia e tentar validar todo o restante dela. isso daí acontece, é bastante comum, né? Eu acho que o ato da compra, né, ela é quando tu está comprando, né, tá validando uma série de atributos que aquela marca ou aquela empresa representa, né? Então, é claro, as pessoas, elas pensam de uma forma muito ampla, mas tu não compra o chocolate da Nestlé, mas tu anda de carro. As pessoas também têm que entender que, Totalmente primeiro, que são coisas diferente. de proporções diferentes, e outra, todos nós vamos ter que Contradições. lidar com as Exatamente. nossas contradições, né? Porque a gente Uhum. vive dentro de um sistema que explora animal e é Sim. uma coisa sistemática. A gente vai ter que lidar com isso, gostemos ou não. Que nem Exatamente. tomar vacina, né? Vamos ter que lidar com essa contradição. A gente não tem o que fazer. Mas quando a gente fala de um produto e algo muito específico, e se tu for para pensar, todas as tretas envolvem chocolate, maionese, Eu acho que, e acho que você tipo, são falou coisas que 90% tu das olha e tu tretas pensa, já. por que estão discutindo por isso, sabe? É engraçado que quando eu virei vegano não tinha. E as pessoas, elas se apegam nisso. E elas também têm que entender que o boicote, ela é uma ferramenta política, né? As pessoas dizem assim, o boicote não funciona. Mas se a gente pensar na história do Brasil, a gente pensar lá nos anos 90, por exemplo, a madeira aqui no Brasil era vendida de desmatamento legal e só é certificada hoje Começaram. porque os países europeus boicotaram a madeira brasileira. Daí o governo foi lá e resolveu certificar. Podem perceber que todas as vezes que tem atritos entre governos, o que os Boicotou. governos definem? Não, a gente não vai, mas Exatamente. o boicote ele é uma ferramenta, mas a gente também não Exatamente. pode entender que é a única, porque o capitalismo ele também passa essa ideia a ação individual muda o sistema e ações individuais não mudam o sistema, elas são ótimas. Uma coisa não Com invalida a certeza outra. Sim. não vai estar contribuindo com uma empresa X, uma coisa invalida a outra, né? Mas a gente também tem que parar de pensar que, eu não vou comprar maionese, eu não vou comer carne, Resolvidos. e os problemas estão resolvidos. Porque enquanto a gente não se organizar politicamente, a gente não vai conseguir mudar esse sistema que explora tanto nós humanos quanto Esse o não sistema humano. tem um poder de adaptação Então, muito assim, grande, né? Ele isso se também adapta é muito outra rápido. Ele tem questão. dinheiro, ele tem mídia, ele tem alcance, ele se adapta muito rápido. E esse pessoal que compra esse discurso faz uma confusão, acredito eu, muito grande de necessidade e opção. Tipo, que nem você falou da vacina. Porra, nós vamos ter que viver com essa contradição, mas a vacina foi testada, mas sim, foi, como carro, como um monte de coisa, é a contradição que... Nós temos que ter essa humildade de reconhecer as amarras que ainda existem, né, na nossa sociedade, na exploração de animais humanos e não humanos, e ter a sabedoria de cortar essas amarras uma a uma. Então nós temos que conviver sim, porque é necessário, eu não tenho opção, né? Ou seja, necessidade e opção. A gente escuta muito aquela velha frase de, Croco, você fala, mas você faz compra no supermercado, e o supermercado também vende carne. Tipo, eu preciso comprar minha comida. Então, eu tenho a necessidade de ir no supermercado comprar minha comida, mas eu tenho a opção de não pegar a maionese, né? Ainda mais, eu acho que todos nós que vivemos em centros urbanos, a gente não tem como se deslocar, sabe? Eu, por exemplo, esse assentamento, ele é quase Como 2 chama o horas assentamento? daqui da minha cidade, então eu vou 2 vezes.
Gente, é um assentamento do MST, que não é assentamento Filhos de CPF. Legal. E é um lugar muito bonito, assim, sério. Eu acho, inclusive, convido as pessoas que tiverem assentamentos perto aí da sua casa, vão, conheçam, gente, que não estão roubando terra, não estão matando vaca, não estão fazendo isso. E esse discurso tem sempre visando interesses de alguns. Então, conheçam os assentamentos, gente. Eu acho que os assentamentos do MST e as ocupações do MTST, gente, estão abertos. Não A vão Sandra do Papa Papacapim, podem né, chegar lá. Vem, a conversa. Sabrina, ela fala, elas tocam bastante nesse assunto, né? Elas trazem um conteúdo muito interessante sobre isso. E é bem isso, gente. Como tu falou, o capitalismo ele tem esse poder de esvaziamento de pautas. Isso é muito triste.